Irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Estamos aqui, né, diante dessa polêmica, dessa confusão, que nós não temos nada a ver com isso, né? Porque hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, né? Que é mais importante que tudo na nossa vida, né? E a Bíblia, ela é bem específica naquilo que ela diz em Atos 3, versículo 18, né? Temos aí já, né, irmãos, não podemos dar mole. Pai do Senhor Jesus para todos, boa noite, né? Estamos aqui hoje com uma palavra rema para a tua vida. A Bíblia diz assim, o estudo é em 1 Pedro, 2 Pedro 3, versículo 18, diz assim, crescer na graça e no conhecimento. O que é graça? Graça é poder de Deus, porque Paulo vai dizer, o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder de Deus. E o que é conhecimento? Conhecimento é tudo aquilo que você lê, que você adquire, que você estuda, porque conhecimento, ele se busca conhecimento. Primeiro você vai ler, vai entender, depois você vai explicar. Porque o povo, né, irmão, tem uma mania de dizer que o povo pentecostal é um povo muito ignorante, muito burro, né, que usa mais os mistérios de Deus do que a palavra. Sendo que em Salmo 119, capítulo 11, vai dizer o quê? Guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Então, quando você é alguém que guarda a palavra, que guarda os mandamentos do Senhor, lâmpada para mim, luz é a tua palavra para os meus pés. Aonde você pisar, você vai prosperar. Porque o próprio Josué, quando Moisés morre, ele diz assim, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, serviremos a palavra de Deus. Porque Hebreus 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O que é viva? Viva é algo que traz vida para a sua vida. Também você está com a sua vida financeira destruída, com o seu relacionamento destruído, sofrendo perseguições. Então, quando você é alguém que a palavra diz que é viva e eficaz, é aquilo que dá certo. Então, quando você é alguém que nasceu para dar certo, que nasceu para vencer, que nasceu determinado em mudar de vida, em prosperar e enriquecer, vai trazer vida sobre a sua vida. Aquela mulher samaritana, ela tinha Cristo, mas ela não tinha vida sobre a vida dela. E ele disse, se beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Eu não sei o que você está precisando nessa noite. Eu quero trazer vida para a tua vida. Porque Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3, versículo 18, crescer na graça e no conhecimento. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio do conhecimento, quando foi fazer um sermão, não resistiram à grande sabedoria que ele tinha. Ele veio falando de Abraão, Isaac e Jacó. Ele veio trazendo o Novo Testamento. Para entender o Novo. Por quê? Para você entender o Novo Testamento, você tem que entender o Velho. Quando fala de Maria, vai falar que... Quando fala de Maria, né? Vai falar que Maria... Quando fala de Maria... vai falar que Maria diz que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Mas se você for ler no livro de Isaías 7, versículo 14, vai dizer que o profeta Isaías profetizou acerca da Maria. Então, para você entender o novo, você entenderá o velho. Por isso que estamos cheios de pregador que não pregam nada, que não entendem nada de Bíblia, querem usar simbologia, como essa pregadora, que eu não vou falar, não vou perder o tempo na minha live falando. Então, irmãos, quando falamos disso aí, estamos falando disso, de graça, de conhecimento, de poder de Deus. Então, irmãos, é o povo buscar conhecimento. A Bíblia tem 66 livros.
A Bíblia tem tudo para mim e para a tua vida. Porque o que vai libertar, o que vai transformar, o que vai salvar é a palavra. Eu sou um profeta de Deus. Só que se eu não pregar... Então, quando você entender que você tem que ter conhecimento... Quando você diz, prega, irmãos, o conhecimento, a sabedoria, você vai entender. Por quê? Às vezes você, igual na nossa igreja pentecostal, irmãos, a palavra é prioridade. As revelações, o povo tem que entender que nós, profetas, nós carregamos a palavra. Isaías, Jeremias, os profetas, irmãos, não existiam antigamente cargos de pastores na igreja. Os únicos cargos que existiam, irmãos, eram os pastores de ovelha. Primeiro, que não é nem pastor, é sacerdote. Pastor é uma coisa, sacerdote é outra. O cargo de pastor era uma profissão que ninguém queria ter na Bíblia, porque era a pior profissão que tinha. Então, quando ele diz crescer na graça e no conhecimento, é isso. Nós, profetas, Deus entregou a Ioba, as igrejas, nas nossas mãos, porque nós somos profetas de Deus. Nós viemos nesse mundo para fazer a diferença. Deus disse para Jeremias, antes de eu te chamar, Jeremias, eu te formei no ventre da sua mãe e te dei para a nação como os profetas. Então somos profetas de nações, somos profetas de Deus. Elias, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Elias era profeta. Elias era um homem que falava a verdade. Larga o adultério, larga a fornicação, larga a mentira, larga a avareza, larga de ser maldizente, larga de ser uma pessoa errada e se converte a Deus. Larga a prostituição, larga o adultério. Eu estou sendo profeta e pregando a Bíblia. João Batista disse, não é lícito se envolver com a mulher do seu irmão. João Batista, ele pregou a verdade. Então o povo tem que entender que o evangelho hoje, irmãos, não é essa grande dificuldade. Às vezes você vai numa igreja, você não precisa de 50 minutos para pregar, você não precisa de 40 minutos para pregar, você precisa de 30 minutos. Em 10 minutos, em 1 minuto você fala. Arrependei-vos porque é chegado. Então, isso também é uma pregação. Então, assim, o mal do povo, irmão, é que cada um tem que ficar na vocação em que foi chamado. João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade. E ela vos, liberta. Mano, não vou orar por ninguém agora, tá? Por favor, agora é a hora da libertação, da palavra. Então, por favor, não ligue, irmão. Eu vou chamar. Quando for hora de orar, a gente vai orar meia-noite. Mas agora, por favor, esse é o momento sagrado da palavra. Eu não posso parar a Bíblia para entregar uma revelação. Eu não posso parar a Bíblia para entregar uma profecia. Então, por favor, irmãos, vamos ouvir a palavra, porque o que salva é a palavra. A revelação vai te avisar o que vai acontecer, mas a palavra vai libertar, entendeu? João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que libertação é essa? Talvez você está investindo em algo que não está dando certo para a tua vida. Talvez você está atrás de uma coisa que não vai ser sua. Talvez você não quer um casamento, você quer um namoro. Então, assim, o que é a verdade? É quando você cai em si no choque da sua realidade. Então diz assim, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Os alcoólatras não vão entrar no céu. Os afeminados não vão entrar no céu. Os prostitutos não vão entrar no céu. Os 7-1 não vão entrar no céu. Então, eu estou pregando a Bíblia. A Bíblia diz assim, fugir da aparência do mal. Você não pode estar no meio de bebida, no meio de balada, no meio de boteco. Crente tem que fazer a diferença. Hoje os profetas estão tudo postando fotos sem camisa. Tudo nu na internet. Deus falou comigo. Se o próprio Adão, quando ouviu a voz de Deus, se escondeu porque estava nu. Por que você não pode? Porque só nós... Ah, não, você é xodó. Ah, não, você é o preferido. Você é o Elias. Você é o Eliseu. Tá entendendo, irmãos? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, assim, profeta, que eu gosto mais de ser profeta, irmãos. Profeta, o que você está dizendo? Estou dizendo para você, irmãos, se verdadeiramente Deus o libertou, você é livre. Você não pode estar dentro da igreja fumando cigarro. Você não pode estar dentro da igreja bebendo cachaça, bebendo cerveja. Você não pode estar dentro da igreja se prostituindo. Você não pode estar dentro da igreja traindo a sua esposa, traindo seu esposo.
Você não pode, você é a luz do mundo, você tem que dar testemunho. Você não pode falar que está em Cristo, ser nova criatura e ficar xingando palavrão. Você não pode, meus irmãos. A Bíblia diz, e verei a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Então eu quero que você seja salvo, porque ficarão de fora os cãos, os homicidas. O que diz em Salmo primeiro? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Para de ver televisão e dizer que um ladrão tem que morrer, que um bandido tem que morrer. Você é diferente, rapaz. Você é diferente. Se você foi só porque um bandido e um ladrão não pode ser salvo. Jesus disse para Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Jesus não veio buscar os santos, mas sim os pecadores. Jesus não ama o pecado, ama o pecador. Entendeu, irmão? Não pregamos simbologia, não pregamos a verdade. Agora, você larga o seu pecado se você quiser. Você larga se você quiser. Mas a porta do céu ainda é estreita. A porta do céu ainda é estreita. Né? É você que abriu. Mas sempre foi estreita. Hoje você chega numa igreja, você não sabe se é um cantor sertanejo ou se é um levita da casa do Senhor. Você não sabe se é um homem ou se é uma mulher. O cara chega mais apertado que um pão de padaria dentro do saco. E vereis a diferença entre os que servem e os que não servem. Irmãos, às vezes a pessoa chega, tá vendo que a calça tá horrível, tá vendo que a calça tá ridícula, tá como é que se diz? Tá os testículos do cara aparecendo. Varão, isso não é roupa para você estar usando, não. Igreja é um ambiente família. Sabe o que me deixa, irmãos? Não revoltado, porque a gente tem que pregar a verdade. É que para ir, o interessante, para entrar num cartório, você tem que entrar de blusa, camisa e calça. Não é verdade? Agora, quando Deus está falando com você, pode ser de bermuda e sem camisa. Não, irmão, esse não é o evangelho que eu conheço, não. O evangelho de Deus ainda é santidade. Ainda tem que se santificar, meu amigo. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Quem fecha com todo mundo não fecha com ninguém. E se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Se você vê esse irmão errando, pecando, e você não repreende, não chama a atenção dele, acha engraçado, você vai pro inferno junto com ele, junto com ela. Que isso, bispo? Não. Eu quero que você esteja salvo. Eu quero entrar no céu. Se teu olho te faz pecar, fecha ele, cega ele. É melhor entrar no céu cego do que com os dois olhos. Então, o que nós estamos pregando aqui, irmãos, que a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Graça, favor imerecido. Jesus disse que Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Somos todos pecadores. Somos todos falhos, todos erram. Bicho, mas eu sou santo. Não existe ninguém santo. Epístola de João 2, versículo 1. Filhinho, não pequei, mas se pecar, tenha eu como seu advogado. Epístola 2 de João, versículo 2. Filho, se você dizer que você não tem pecado, você é mentiroso. Então, se você se acha mais santo do teu irmão, você está errado, você é pecador. Você não é mais santo do que ele, você não é mais santo que ninguém. Você é tão pecador quanto ele. Porque você tem consciência do que você cometeu, dos seus erros, das suas falhas. Larga a pornografia, larga a pedofilia, larga esses crimes que você vai ser preso se você viver uma vida errada de estelionatário, vida de agiota. É cristão, mas empresta dinheiro com juros. Deus vai te pegar, Deus vai te cobrar. Fica lavando dinheiro ilícito na tua igreja, na sua conta bancária. Fica emprestando a sua conta para estelionatários passar o dinheiro que não é seu, que é do... Você vai ser preso, você vai ser punido. Conhecereis da verdade e ela vos libertará. Crescer na graça e no conhecimento. O que é graça? Graça é favor imerecido. Jesus disse que se os dias não fossem abreviados, se ele não acrescentasse magia, nem eu, nem ele, nem ela, nem ninguém seria salvo. Então, a Bíblia diz assim, irmãos, se verdadeiramente vos libertou, sereis livres. José, ele estava um menino novo, mulher que estava com 17 para 18 anos, a mulher de Potifar, uma baita de uma mulher, bonita, o que ele faz? José está no palácio fazendo o seu trabalho, a sua rotina, ela tenta agarrar ele. E o que José faz? Ele corre. José, irmãos,
Se você saiu das drogas, você não tem que estar dentro de uma favela evangelizando. Se você saiu das drogas, você não tem que estar dentro de um lugar onde você saiu. Se você saiu da prostituição, você não tem que estar em esquina. Você não tem que estar em rua fazendo fofoca. Ou você é diferente, ou você não é, meus irmãos. Ou você quer viver uma vida de renúncia, ou você vai viver essa mesma vida miserável, infeliz, nuda, uma vida desgraçada, alvarento, miserável, não consegue dizimar, não consegue ofertar e quer prosperar e quer mudar de vida. Irmãos, conhecerei da verdade, ela vos libertará. Quando você conhece a verdade, você é liberto. O meu povo erra por falta de conhecimento. Por quê? Bom, vou explicar para você, instalar a sua cabeça. Pum! O que é errar, o que é pegar, o que é falta de conhecimento? Você tem uma placa ali escrita, para você entender melhor. É proibido a entrada de pessoas nesse ambiente. Ali, a sua consciência já teve entendimento que ali é errado você entrar. Que ali você não pode, que é proibido. Então, se você entrar, você vai ser preso e vai ser punido. Assim é no céu. Eu não tenho que estar pregando todo dia para você largar o pecado, para você largar o erro, para você deixar de ser fofoqueiro, para você deixar de ser maldizente. Eu não tenho esse tempo, nem eu não tenho esse tempo para fazer para você coisas que você conhece, coisas que você é. Você vê e vereis a diferença, irmãos. Os que servem a Deus e os que não servem. Irmãos, Eliseu, quando passou, aquela mulher disse o quê? Ali vai um santo homem de Deus. A viúva de 1 Reis 4 diz o quê? A viúva de 2 Reis 4. Que aquela mulher, ela estava endividada, ela estava apertada. E o que ela faz? Seu marido falece, seu marido morre. Quando seu marido vai a óbito, ele deixa o marido para ela muito cara. E o que ela faz? Ela se desespera. Porque naquela época, se você não tivesse como pagar, você tinha que dar seus filhos para ser escravo. Era uma época, acho até boa, mas pela lei era muito rigorosa. Então, você devia alguém, era coisa muito séria, irmãos. Você pegar dinheiro emprestado e não pagar, você que devia alguém, era coisa muito séria. Mas aquela mulher, no aperto, na dificuldade dela, era uma mulher que pegava as coisas e pagava. Era mulher de compromisso, era uma mulher de palavra. E o que ela faz? Deus manda ela pedir vasos, o profeta manda ela pedir vasilha para os seus vizinhos. Se ela tivesse devendo uma coisa, algum vizinho emprestar? Não. Porque o que ela fez? Pediu vasilhas emprestadas, não poucas e muitas. Então era uma mulher que tinha muito testemunho, que tinha muita credibilidade. E o que aconteceu? Ela fala o que para Eliseu? Meu marido é teu servo, ele morreu e tu sabe que ele temia o Senhor. Quando você faz pro altar, irmãos, o altar ele devolve. Por isso que quando o bispo falar com você, irmão, seja dizimista, seja ofertante, entra no voto. O homem está morto, mas tinha um crédito no altar. Era filho dos profetas, era discípulo ou filho dos profetas. Não, eu sei que ele era filho dos profetas, era servo dos profetas, discípulo dos profetas. O que acontece? Morreu. Era filho dos profetas, morreu. Servo de Eliseu. Ele tinha crédito. E o que faz? Ele morre, mas quando você entender assim, eu vou deixar no altar, porque o altar ele não toma, ele devolve você. Ana faz o quê? Ana deixa no altar o que ela não tinha. Ana oferta um filho ao Senhor. E Deus deu para ela 7 filhos. Porque quando o bispo fala, irmãos, entra no voto. Quando o bispo fala, entra na oferta, seja um dizimista da sua igreja, seja fiel a Deus. Maldito é o homem que faz do seu braço a sua força e confia nele mesmo. Então agora, irmãos, você vê que ela pede vasilhas emprestadas e o vizinho não. Imagina aquela mulher, irmão, passando vergonha. O homem que tendo que ia levar os seus filhos. Irmão, você sabe que, poxa, é triste, irmãos. Tomar o filho de alguém, tirar um filho de uma mãe, de um pai, é uma coisa muito triste, sabe? Então aquela mulher, o que ela faz? Ela fecha a porta. Porque Deus, quando tá, olha a revelação, Deus quando tá contigo, a porta pode estar fechada, que chega a providência de Deus na tua vida. A porta pode estar fechada, mas você paga o seu aluguel, você compra o seu terreno, você compra a sua casa, porque Deus faz aparecer dinheiro de onde não tem. Às vezes você tá duro, cai um pix na tua conta, você nem sabe de onde veio. Você vai receber, você precisa.
Você vai viver o que Deus tem para você. E aqui, irmãos, você vai ouvir a palavra. Então, assim, o que aquele centurião disse para Jesus? Não sou digno que vá à minha casa, porque tenho soldado às minhas ordens. Diga uma palavra e o meu servo